Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro, Ressurreição, História e Mito de Jesus Vermes. Essa é a parte 2 do vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre o cristianismo. Quer dizer, nós falamos no primeiro vídeo sobre como essa questão da ressurreição era vista no judaísmo, que mudou, que foi especialmente depois da revolta dos Macabeus. Isso passou a ter um componente de ressurreição dentro da doutrina judaica. E agora vamos pegar a parte especificamente da ressurreição de Jesus, né, que já está sob impacto aí dessas doutrinas de origem judaica. Então não é um conceito totalmente estranho o de ressurreição dos corpos. No livro de Enoque, né, os justos serão ressuscitados como anjos do céu. É interessante essa associação que o Enoque faz entre isso. É um texto judaico, né, antes de Jesus, com anjos do céu. Porque em Marcos 12, 25, Jesus trata os filhos da ressurreição como seres incorpóreos. Tá? Não há muita diferença para o conceito de uma sobrevivência espiritual. E ele faz essa associação com anjos do céu. Então existe aí um paralelo entre Marcos 12, 25 com o livro de Enoque. Jesus Vermes conclui que o conceito de ressurreição corpórea não teve nenhum papel significativo no pensamento de Jesus, embora ele tivesse, sem dúvida, consciência da ideia. Então a ideia de uma ressurreição corpórea estava presente entre os judeus. Não todos, mas tinha isso lá. Mas Jesus não parece ter incorporado essa crença, segundo Jesus Vermes. Se assim for, diz o Jesus Vermes, o conceito de ressurreição corpórea, corporal, ganhou popularidade numa etapa posterior, já depois de Jesus morto. Com a morte de Jesus, os discípulos dispersaram, o que mostra que os apóstolos eles não estavam esperando por uma ressurreição, eles não aguardavam a ressurreição. E mais, eles se mostraram pouco propensos a acreditar que o túmulo estivesse vazio. Assim são os relatos. E eles se mostram, durante todo o processo, surpresos com a ressurreição. Não estavam esperando a ressurreição corpórea. Segundo Jesus Vermes, a vida após a morte não parece ter ocupado uma posição central no pensamento de Jesus. Jesus fala muito no reino dos céus, no julgamento final, mas ele não fala muito na ressurreição dos corpos. Talvez a explicação mais provável dessa ausência seja que, aos olhos de Jesus, durante seu ministério, estavam todos galvanizados pela chegada iminente, logo ali, já está por vir, do reino de Deus, que tanto ele como seus seguidores supuseram que a transição entre a sua época e a do reino de Deus implicasse em não passar pela morte. Então, muitos dos que estavam presentes entre Jesus estariam vivos nessa época do juízo final, nem passariam pela morte. É preciso concluir, segundo Jesus Vermes, que as profecias de Jesus sobre sua morte e ressurreição e sua referência a profecias bíblicas sobre seu sofrimento e glorificação são inautênticas. Isso aqui é uma palavra do Jesus Vermes. Então, segundo ele, isso foi uma inserção, tá? Essa questão da ressurreição corporal como cumprimento das profecias. Elas parecem representar a reconstituição retroativa feita pela Igreja para demonstrar que os acontecimentos dolorosos da morte de Jesus haviam sido profetizados nas Escrituras. Enquanto a ideia de ressurreição está na periferia da pregação de Jesus, baseada na ideia do reino de Deus, Paulo a transforma na peça central de sua visão mística e teológica, e a qual logo se tornou quase idêntica à essência da mensagem cristã. Bom, aí aqui vai uma crítica ao Jesus Vermes, né? Porque ele diz que essa inserção, então, de ressurreição dos corpos foi uma criação muito mais de Paulo, né? Mas aí a pergunta que fica no ar é como é que o pessoal aceitou isso, né? Ou seja, essa hipótese não consegue explicar como é que essa hipótese de Paulo foi aceita pelos cristãos.
Deveria ter algo que estivesse corroborando isso. Segundo N.T. Wright, a própria ressurreição, ou seja, de fato houve a ressurreição. Isso marcou os primeiros cristãos a ponto deles aceitarem essas interpretações com o Antigo Testamento. Para os sinóticos, vida eterna e reino de Deus são sinônimos. Em João, vida eterna é o resultado da fé em Jesus. Nenhum dos evangelhos, segundo Gesa Vermes, jamais vinculou explicitamente ressurreição com vida eterna, até porque Jesus falava pouco de ressurreição. Vida eterna não significa a necessidade, necessariamente, uma vida eterna corpórea. Paulo diz em 2 Coríntios 4, 10, ele diz o seguinte: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Essa é uma das únicas passagens que associa o corpo de Jesus após a morte, o Cristo ressuscitado, com a vida eterna. Depois das cartas de Paulo, a ressurreição passa a estar no centro da mensagem de Jesus. Porém, as falas de Jesus sobre a ressurreição são poucas. Mateus, Marcos e Lucas destacam o reino de Deus, o reino dos céus, de modo que a ressurreição aparece pouco. Nas aparições do Jesus ressuscitado, por 40 dias, segundo Atos 1:3, contradiz Lucas 24:50, em que a ascensão de Jesus ocorreu no domingo de Páscoa. Para Gesa Vermes, a ressurreição nessas aparições aparece como algo espiritual, que não requer nenhuma realidade física associada. Pois é, mas o que o Gesa Vermes não aborda é o episódio, por exemplo, com Tomé, em que Tomé toca as chagas de Cristo. E ali mostra que ele realmente é carne. Então, por outro lado, Jesus ressuscitado não é um corpo como o nosso corpo. Aí é que vem a confusão. Então, quando Gesa Vermes fala que Jesus não falava na ressurreição corpórea, né? De fato, Jesus ressuscitado não é um Jesus no mesmo, é um corpo espiritual. É uma mistura dos dois, né? Porque é um corpo que está num lugar, aparece em outro lugar. Ele não é um corpo desse mundo material aqui. Ele é um corpo glorificado, né? E aí o Gesa Vermes ele faz uma análise o que poderia justificar então essa crença na ressurreição. Ele analisa 5 hipóteses. Primeira hipótese: o corpo de Jesus pode ter sido removido por alguém não ligado a Jesus. Tá? Bom, aí ele diz o seguinte, o Gesa Vermes. Bom, quem fez o sepultamento de Jesus teria sido indagado a dar explicação para o sumiço do corpo de Jesus. E essa cobrança ela não existiu, não tem referência histórica sobre isso. Não existe, a igreja primitiva não faz esse questionamento. Tá? Segundo, o corpo foi roubado pelos discípulos. Aí o Gesa Vermes diz que também é pouco provável, porque os discípulos eles fugiram, eles não estavam esperando qualquer ressurreição. Então, muito mais eles montarem essa história de ressurreição, eles não estavam com isso na cabeça. Segundo Gesa Vermes, essa hipótese é nula. Terceira hipótese, o túmulo vazio não era de Jesus, ou seja, as mulheres quando foram visitar o túmulo, elas se enganaram de túmulo, e estavam visitando outro túmulo, se enganaram. Bom, novamente, Gesa Vermes diz, mas os cristãos lá no primeiro século, eles não questionam isso, porque as aparições de Jesus tornaram essa consulta inócua. E não há registro de qualquer túmulo sendo cultuado pelos cristãos, pelos primeiros cristãos. Não tem túmulo de Jesus sendo cultuado. Se aquele túmulo não era de Jesus, deve ter o verdadeiro, né? Então eles teriam procurado o verdadeiro, e aquilo seria objeto de culto. Mas não foi isso que aconteceu. Outra explicação, a quarta, Jesus teria sido enterrado vivo e depois se recuperou e saiu andando, foi embora. Bom, aí o Gesa Vermes pergunta, mas então para onde foi Jesus? Ele sumiu da história? Ele foi na Índia? Tudo isso não tem evidência documental. São meras especulações. Não é muito provável. Palavras do Gesa Vermes. E a última, a explicação. De fato, houve ressurreição, mas uma ressurreição que não é corpórea. Então,
Jesus Verme conclui: não há dúvida que os primeiros cristãos acreditavam na realidade de tais aparições. Para Jesus Verme, Jesus ressuscitou no coração dos homens. Então ele dá uma interpretação dessa interpretação espiritual, que na verdade não está muito diferente da interpretação da igreja, né? Porque a igreja ela também não atribui uma ressurreição totalmente corpórea. É uma corpórea espiritual, né? Porque é um corpo glorificado, não é um corpo exatamente igual a um corpo de uma pessoa. Tem ali um elemento espiritual, tanto que foi elevado aos céus e, e tinha características que não era de um corpo material como nós temos aqui. Então, é isso então. Muito obrigado então.